Então hoje, galera, nós vamos falar sobre esses caras aqui, ó. Sobre esse cara, na verdade, é programação parametrizada. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona uma programação parametrizada, como você pode utilizar uma programação parametrizada. E o pessoal tá falando aqui, ó, a aula do Renatão parametrizado foi top. Você tá vendo, Henrique, que o parametrizado vai além do CNC, que é o que a gente fala. A gente já tá aplicando o parametrizado lá dentro do SolidWorks. Tudo isso aqui, ó, para te fazer cortar um caminho, seu caminho não ficar longo. Vem com quem já passou por isso e te ajuda e te dá a mão e consegue te cortar esse caminho aí. Então, para falar de programação parametrizada, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma programação parametrizada, né? Muita gente não sabe o que é uma programação parametrizada. Então vamos lá. Pelo meu conceito, tá, de programação parametrizada, ela é uma técnica de programação que vai aumentar a eficiência operacional da máquina. Presta atenção nisso aqui, ó. A programação parametrizada é uma técnica de programação que aumenta a eficiência operacional da máquina, vai prestando atenção nisso, através do aumento dos recursos de programação, agregando um maior valor na sua utilização. Então vamos lá. Olha a quantidade de coisas que eu já falei para vocês aqui, uma pequena frase, tá? O que é uma programação parametrizada? Primeira coisa, nós vamos aumentar a eficiência operacional da máquina. Qual que é a maior reclamação de quem tem máquina CNC hoje, das empresas onde eu atendo? A minha máquina não produz o que ela deveria produzir. E eu vejo isso. Você vai numa empresa e eu desafio vocês a pegarem um cronômetro. Cronômetro, cada vez que a máquina roda, e vocês vão ver que essa máquina não está rodando 50% da empresa. 50% do tempo na empresa. Com a programação parametrizada, com as técnicas de programação parametrizada, nós podemos aumentar a eficiência operacional da máquina. A máquina pode produzir mais. A máquina produziu mais. Quem é o programador? Quem é o cara que está fazendo a máquina CNC produzir mais que ela não produzia antes? É o programador. Então, o dono da empresa já vai ficar de olho nesse cara. O que esse cara está fazendo que a minha máquina está produzindo? E aí esse cara vai ser muito mais valorizado. E depois que a gente aumenta a eficiência, né, operacional da máquina, a gente agrega um valor muito maior na sua utilização. Você consegue fazer peças de forma muito mais rápida com o mesmo tempo que você tinha antes. Agora você vai fazer o dobro de peças. Você consegue agregar valor na produção da máquina, das peças da máquina, né? Então uma peça que ficava 1 hora na máquina, você pode reduzir ela para 30 minutos, 50% do tempo, tá? Então você vai conseguir agregar valor nela. E aí, vamos reler isso aqui, porque eu quero que isso entre na cabeça de vocês, tá? Programação parametrizada é uma técnica de programação que aumenta a eficiência operacional da máquina através do aumento dos recursos de programação, tá? Agregando um maior valor na sua utilização. Cara, é isso aqui. Se você não sabe, você quer um aumento de salário, você quer chegar para o seu chefe, quer conversar com ele e não sabe como pedir, faz isso aqui, ó. Aumenta a eficiência operacional do equipamento que você trabalha, porque dessa forma você vai agregar valor ao trabalho da máquina. E aí você tem cartas na manga, eu já falei com vocês sobre isso numa live aqui, você tem cartas na manga para chegar e conversar com o cara. Isso até me lembra que eu fui chamado uma vez para fazer um treinamento numa empresa, isso em se não me engano foi 2019, lá meados de 2019 lá. E aí, rapaz, quando eu cheguei nessa empresa, eles tinham um programa parametrizado lá que tinha umas 10 folhas. Eles imprimiram o programa, deu umas 10 folhas de programação parametrizada lá. E aí um programador que tinha trabalhado nessa empresa desenvolveu esse programa parametrizado, deixou para eles lá, só que aí o programador foi embora. Deu a doida, a cidade era do interior, e ele foi embora. E essa era a principal peça que a empresa fazia, né? Dentre todas as que tinha, essa era
a principal peça. Cara, eles imprimiram, deu 10 folhas de programação parametrizada. Contrataram um cara, contrataram um programador que, segundo eles, era especialista em CNC, CAD, CAM e etc, que fazia e acontecia. Contrataram esse cara. Esse cara ficou lá uma semana, isso eles me contaram, esse cara ficou lá uma semana tentando entender o que era aquele programa parametrizado para ele colocar a máquina para rodar e nada. Uma semana o cara lá lendo aquele monte de código parametrizado e aí ele não conseguiu. E aí como é que eles chegaram até mim? Conseguiram meu contato com um vendedor de máquinas, né? E aí, por acaso aí do destino, na semana seguinte, eles me ligaram, era numa quinta-feira, eu acho. 2 semanas depois, né, eles me ligaram na quinta, 2 semanas depois eu já tinha um treinamento, uma viagem marcada por uma empresa, por uma cidade próxima da deles, né? Porque era no interior do Mato Grosso. E aí eu consegui organizar aqui e fui para lá, fui atender eles lá. E aí eu cheguei no domingo, lá nessa cidade. Cara, e na segunda-feira era feriado na cidade e eu nem sabia. Cheguei lá domingo. E aí esses caras, quando eu cheguei na empresa, fui pra empresa sem nem saber que era feriado na cidade. 8 da manhã já tava os caras lá tudo me esperando já, né? Porque você imagina, a principal peça que o cara faz, ele já tava uma semana sem fabricar e o cara que programador tava lá e não tava dando conta de botar a máquina para rodar. A primeira coisa que ele fez foi me dar aquelas 10 folhas. Eu lembro disso até hoje. Um patuá de folha assim já me deu umas 10 folhas onde que estava a programação parametrizada. E quando eu olhei aquele monte de código, cara, programação parametrizada, a gente sabe que é muito código. A primeira coisa que eu falei com ele, cara, deixa eu ver a peça. Que peça que você precisa fazer? Aí era uma espécie de uma hélice essa peça lá. Aí eu perguntei para ele junto com a peça, me fala aqui, quais são os pontos críticos dessa peça? Onde é que ela trabalha? O que é mais importante aqui? Quais são as dificuldades que normalmente você tem com essa peça aqui? Ele me mostrou e eu falei, cara, nós não vamos usar esse programa. Esse programa que está aqui ele é muito grande, muito extenso. Nós não vamos usar esse programa, eu já vi o que você precisa. Nós vamos desenvolver um outro programa. Aí falou, não, vamos usar esse e tal, o programa estava rodando. Eu falei, não, esquece. Nós vamos fazer uma peça, você vai botar na sua bancada, vai levar lá para a qualidade, vai medir a peça, vai fazer os testes e aí você me fala se tá ok e aí nós vamos desenvolver outro programa aí para essa peça, né? E assim ele fez. Cara, o programador, ele estava lá há uma semana, ele não tinha conseguido desenvolver aquela peça. Você pensa, eu lembro até hoje, assim, o constrangimento que o cara tava. Porque você imagina só, vamos fazer a analogia o seguinte, você é contratado para ser motorista. E aí, de repente, os caras descobrem que você nem carteira tem. Né? Você fala que faz, que acontece, e aí o motorista nem carteira tem. Não conseguia programar a máquina, não conseguia entregar o que eles queriam. Os caras estavam ali, eles pagaram passagem para o cara ir, já ia alugar casa e tudo, contando com o cara. Cara, eu conseguia ver o constrangimento na cara do cara. Por quê? Porque chamou alguém externo, né? Que foi eu que fui lá fazer o meu trabalho, que meu trabalho é consultoria e treinamento. Fui lá. Eu tentei deixar ele mais à vontade possível, que eu já sabia que ele estava muito constrangido com essa situação toda, do cara passar uma semana e não conseguir botar a máquina para rodar. Quem de vocês aí já teve alguma vez essa situação? Cara, entrou o serviço na empresa, não consigo fazer. Você quer saber quando é pior? Quando a empresa tem a máquina e aí ela manda esse serviço para outra empresa que tem a mesma máquina e nessa empresa tem um programador que dá conta de fazer e o programador da empresa lá não deu conta. Aí eu acho que é mais constrangedor ainda. Isso é igual namoro, né? Aí o cara começa a ficar de olho no outro programador. Vou trazer ele para cá, enfim. No final das contas, o que eram 10 folhas de programação parametrizada, continuou parametrizado só que em 2 folhas. Porque eu li, entendi um pouco do programa do cara, vi como que era a peça, reduzi a programação com o cara em 10 folhas, ele imprimiu e me entregou para 2 folhas. Um programa mais limpo, mais curto, mais enxuto, que dessa forma, qualquer operador que ele botasse lá, o cara lesse as primeiras instruções
no começo do programa, ele ia conseguir rodar aquela peça ali sem problema. E olha que quando eu fui para lá, e observa só, a necessidade do cara, tá? Quando eu fui para lá, como ele me ligou na quinta-feira, e eu já tinha essa viagem para outra semana, ele pediu que eu já fosse no domingo, ele teve que pagar tudo antecipado. Deslocamento, meu preço de treinamento, meu preço de consultoria, deslocamento, alimentação, tudo por causa disso aqui, ó. Porque ele precisava aumentar a eficiência operacional da máquina dele e que dessa forma ele ia agregar um valor maior na utilização. O que ele fez? Dessa forma ele conseguia operar a máquina, do próprio dono ou o operador, de forma muito mais fácil do que ele tinha que ficar fazendo ontem, procurando variáveis no meio do programa e alterando várias linhas, que alterava várias outras e várias outras e várias outras. Então eu sempre falo, e o pessoal que me acompanha, eu sempre falo aqui o seguinte: vamos fazer um programa de forma simples. Qualquer operador vai pegar o programa, vai ler o programa, vai entender o programa. E vamos fazer isso para que outras pessoas consigam ter acesso ao programa. E aí que você conhece aquele cara que não tira férias. Não tira férias por quê? Porque ninguém consegue cobrir o cara, porque ele não passa informação para ninguém. Quando você conhece um cara desse que não tira férias, das duas, uma. Ou o cara, ele tem sempre que vender as férias, porque ele não conseguiu aumentar o salário dele. Ou ele não passa nada para ninguém e fica ali tentando segurar a boquinha dele e vendendo. Isso está errado, isso não pode ser assim. E tudo isso por causa disso aqui, eu tive lá. Mas agora, antes de falar da programação manual com vocês, eu preciso te explicar uma coisa. Antes de falar da programação parametrizada, né? Eu preciso explicar para vocês o que é uma programação manual. O Alexandre falou aqui, ó. É ruim demais quando a gente não é capaz de resolver. Dia tristes de máquina parada. Estou ansioso para essa aula do final de Copa do Mundo. Cara, e o Alexandre hoje aqui já é parte da nossa comunidade, CAD/CAM Brasil, ele já passava por isso, vê máquina parada, hoje ele já não tem mais essa situação, até porque ele está na nossa comunidade. Qualquer dúvida que tem, qualquer problema que o Alexandre tem lá dentro da fábrica, hoje já melhorou muito isso, né, Alexandre? Ele traz para a nossa comunidade, lá dentro a gente ajuda ele a resolver exatamente para o cara não ter esse sentimento de máquina parada, de processo que não anda, de não saber o que fazer, do cara perde o sono porque fica preocupado, já vai trabalhar de manhã na pressão, ele não sabe como é que ele vai resolver os pepinos do dia a dia. O Alexandre já não passa mais por isso, ele já tem acompanhamento e suporte nosso lá. Agora vamos prestar atenção aqui, como é que funciona? O Alexandre viu meu post hoje? Vi, meu amigo. O Alexandre tá ficando top no negócio. Quem não é da comunidade, quem não acompanha a comunidade CAD/CAM, a gente tá lá no Instagram, tá? Já aproveita e já tira aquela fotinha, já posta aí, já marca a gente. Nós vamos repostar e eu vou ter um momento especial pra gente tirar uma fotinha e remarcar e marcar a CAD/CAM Brasil aí daqui a pouco. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender aqui comigo como é que funciona uma programação manual, tá? Eu trouxe uma lógica, uma analogia aqui de programação manual para vocês dentro dessa tabela aqui, tá? Observe o que eu tenho dentro dessa tabela aqui, ó. Isso aqui é uma tabela como se fosse um valor, uma tabela para um prestador de serviço. Tá bem simplificada, é só para vocês entenderem como é que funciona na programação manual e como é que vai funcionar depois na programação parametrizada, tá? Imagina o seguinte, eu tenho 3 informações que eu preciso ter elas aqui. São 3 informações principais, né? Qual que é o valor da hora do profissional, quantas horas esse profissional vai trabalhar e se ele vai ter uma bonificação ou não e qual que é o valor dessa bonificação. Ou mais abaixo, ó, observa aqui o seguinte, ó, eu tenho um valor da hora aqui de R$30. Preenchi na tabela. Imagina que isso aqui você está alimentando o seu programa, tá? Estou fazendo uma analogia. Vamos pensar nisso aqui como um programa CNC. Coordenadas X e Y, posicionamentos e etc, tá? E aí você tem um valor da hora aqui de R$30. E aí quantas horas trabalhadas o cara trabalhou no mês? Vamos falar que ele é um prestador de serviço trabalhando R$30 a hora. O cara fez 160 horas por mês, tá? Pelas 160 horas, ele recebeu uma bonificação, por algum motivo, que é uma bonificação, de R$450.
Beleza, só que tem uns descontos antes do cara receber, tá? Primeiro, vamos lá no vale que o cara recebe 5%, ele tem 5% de desconto no vale dele, seja o vale transporte, o que seja. Então ele tem 5%, só que não é 5% do valor total, tá? É 5% só das horas trabalhadas, não entra na bonificação. Olha como é que eu tô dificultando mais um pouquinho aqui a conta, tá? E é isso que você tem que pensar quando você está fazendo uma programação manual. Onde a ferramenta vai, ela vai por aqui se acontecer isso, senão ela tem que ir por esse caminho, e assim por diante. E aí na programação manual, o que você tem que fazer? Ó? Você vai ter que multiplicar o valor da hora trabalhada vezes as 160 horas e fazer o cálculo para achar os 5% em cima desse valor. Olha a quantidade de cálculos que você teve que fazer para chegar no valor de 240 ali, tá? Olha a possibilidade de erros que você teve aqui. De somar com o valor de 450 e fazer um desconto maior. De ler um valor errado ali na correria do dia a dia e fazer uma soma para mais ou para menos, tá? Por tudo isso que você está fazendo manual. E aí você vai colocar aqui R$70 também, que você vai descontar do cara do almoço. E aí lá no final, você tem o valor que o cara vai receber. R$4.940. Trabalhou 60 horas, R$30 a hora, R$450 de bonificação. Tirou 5%, mas os 5% não entra na bonificação. Tirou mais um desconto do almoço. Esse é o valor que o cara recebeu. Quem aí nunca teve problema de às vezes pegar seu olerite e falar, cara, tá faltando meia dúzia de hora aqui. Tem um negócio aqui. Então agora você imagina você fazendo contas manuais na frente de uma máquina CNC, no calor, dentro da fábrica, com barulho, com pessoas te chamando toda hora. Imagina a dificuldade que é isso. Isso aqui, ó, trabalhar dessa forma aqui, é o que a gente chama da programação manual, que é o cara que faz a programação manual ali na máquina, tá? Então, pegou a analogia? Entendeu aqui como que é a analogia da parada? Então agora vamos entender aqui, ó, como é que funciona então a programação parametrizada. Eu vou trazer as mesmas informações para vocês, porém elas dentro de uma programação parametrizada, para vocês entenderem a analogia da coisa aí. Galera, tá tudo bem aí? Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui nas perguntas. Ó, você acha que a programação parametrizada iria te ajudar a programar mais rápido? 95% da turma aqui fala que sim, e realmente iria te ajudar a programar mais rápido. E eu vou mostrar para vocês, eu vou provar para vocês nessa aula isso aqui, tá? E só tem 23 votos, 65 pessoas tinham aqui assistindo e 23 votos? Porra, mas vocês estão de sacanagem comigo, hein? Que sobe uma caixinha aí, vocês não podem clicar no sim ou não. Vocês estão de sacanagem, hein? Galera, sabe quanto tempo demora para preparar uma aula dessa para vocês? Para estar aqui numa quinta-feira e a galera não poder dar um clique no sim ou não? Só pra gente, e nem é para mim, tá? É para que a gente conheça melhor. E aí vocês vão falar para mim aqui, ó, se a programação parametrizada vai te ajudar ou não. E eu vou trazer mais conteúdo ou não de programação parametrizada. Porque eu tô aqui toda quinta-feira, o Renato tá aqui toda terça-feira. A gente precisa que vocês participem para que a gente possa trazer mais conteúdo de valor e que possa agregar mais para vocês aí, tá? Então subiu a caixinha, já pega, já responde aí, ó. Quem não deu like ainda, já deixa o like aí, que aí o YouTube vai mandar pra galera. Se você acha que esse assunto aqui, ó, do parametrizado é interessante para alguém, você tem um amigo que às vezes a gente não ajuda o cara que tá do lado, né? Então pega, levanta a caixinha, clica no enviar e manda pro cara, porque aqui nós vamos falar de coisa bacana hoje. Vocês vão entender sobre programação parametrizada aqui, tá? Então vamos lá. Como é que funciona então na prática uma programação parametrizada? Nós já falamos de programação manual, agora nós vamos falar da programação parametrizada, tá? Ó, vamos lá. Mesma tabela, da mesma forma, veja a forma diferente de fazer a interpretação dos dados aqui, tá? Quais são as principais informações que eu preciso ter para criar um programa, ou que eu preciso ter nessa tabela aqui, tá? O valor da hora,
que é R$30. Quantas horas o cara trabalhou, isso aí eu tenho que alimentar essa tabela, né? Imagina que isso aqui é uma tabela manual, que você está alimentando. E qual o valor da bonificação? Observa que na hora que eu entrei com a bonificação aqui, todos os cálculos para baixo já foram automáticos, tá? Por quê? Porque eu parametrizei a minha tabela de forma que, na hora que eu tivesse o valor da hora, na hora que eu tivesse quantas horas trabalhadas, ela fizesse a soma desses valores, tirasse 5% desse valor e colocasse no valor de 5%, que é o desconto, tá? E aí eu vou colocar também o desconto de almoço. E lá no valor final, a tabela aqui ela vai somar, olha, quantas horas trabalhadas, vezes o valor da hora, tiro 5%, somo com a bonificação, desconto o almoço, e aí eu tenho o resultado de 4.940. Isso é uma parametrização de um programa. Você deixa o seu programa para que você mude as informações principais do programa e toda a estrutura para baixo mude matematicamente e que você não tenha menores possibilidades ou não tenha erro lá para baixo, mexendo na estrutura principal, que só precisa pegar os valores acima. Então é dessa forma quando a gente parametriza uma peça, que ela vai ser um quadrado, um retângulo, uma esfera, um cone, e a gente dá ali, por exemplo, os valores em x e y e altura e quanto em quanto vai tirar. São as principais informações. O restante do programa eu parametrizo, para que eu só mude essas 4 informações no começo do programa e o programa já se adeque totalmente ali para baixo. Entenderam? Entenderam como é que funciona a prática? Então, aí agora você imagina que você está fazendo um programa manual, né? E você está digitando um monte de linhas, né? Sua chance de erro está lá em cima, né? Sua chance de matar uma peça, de trombar uma máquina, está lá em cima. Por um detalhe, uma vírgula, se você pegar uma vírgula que não está no lugar, é um erro ruim, tá? O que vai acontecer? Mais tempo de máquina parada, mais custo para a empresa, e aí o dono da empresa sabe que ele vai olhar para aquele processo e ele vai ver que aquele processo é mais caro, tá? Que ele está sendo demorado. Quem de vocês aí não conhece algum programador que programa super rápido? Que o cara resolve rapidinho. E outro que para fazer um faceamento demora 40 minutos só para fazer um processo de faceamento. Quem que está mais à frente de quem aí? Quem o dono da empresa está vendo que está produzindo mais? Na hora de bonificar um cara, quem é que vai ser bonificado? O cara que resolve. Porque no final das contas, o que dá dinheiro numa máquina CNC é ferramenta cortando, é ferramenta usinando. Máquina parada é só prejuízo. É prejuízo de energia, hora do programador e mais uma sequência de coisas. Se você quer se tornar um cara diferente, você tem que entender tudo isso aí e conseguir botar sua máquina para produzir mais rápido, com mais eficiência. Como é que você vai fazer isso? Uma das formas de fazer isso, programação parametrizada, principalmente para coisas do dia a dia aí, tá? Aí agora eu tô com essa tabela aqui, aí eu vou mostrar para vocês como é que é a programação parametrizada, tá? Observa aqui, se eu pego aqui e eu só mudo o valor da hora do cara, o que vai acontecer? O valor do salário já alterou automático, ó. Vou voltar o valor aqui, observa que todo mundo já se alterou automático, ó. Olha lá o valor final, mais o valor do desconto aqui, já foi alterado automático, simplesmente porque eu alterei um campo nessa tabela. E a lógica da programação parametrizada é a mesma lógica de uma planilha de Excel. Automatização do processo, menor chance de erro e menor intervenção na estrutura por alguém que pode cometer um erro humano, tá? E aí, se eu vier aqui, se eu alterar só as horas trabalhadas, ó, observe que eu também tive uma alteração aqui, tanto no salário quanto no vale do cara. Ele trabalhou menos, 5%, vai dar um valor menor. Agora, isso aqui, então, isso aqui é uma programação parametrizada. Quando você pensa no programa dessa forma, você está parametrizando um programa para que ele trabalhe de forma mais eficiente, tá? Tranquilo aí? O Robson falando, essa é a diferença entre saber para si ensinar. Já tentei explicar parametrizados para amigo na empresa e nunca consegui
passar esse conhecimento. Robson, tô aqui, meu amigo, são muitos anos já tem 17 anos já de experiência na área, né? Trabalho como consultor hoje, mas já fui programador, operador. Fui muitos anos dando treinamento, eu conseguia ver o que é que os... Eu até brincava, cara, se você não tá entendendo, fala que eu faço uma dancinha na sua frente, você vai entender isso aqui de algum jeito. Aí a gente vai pegando o jeito, mas de qualquer forma, obrigado aí pelas dicas, viu? Isso mostra que agiliza para fazer a programação, mas não faz a máquina fazer mais rápido. O Cristiano comentou aqui. A máquina não vai fazer mais rápido, por quê? Porque você vai mais rápido a máquina vai fazer nos parâmetros de corte. Mas se você agiliza a programação, consequentemente, você vai fazer a peça mais rápido. Porque a vida de uma peça numa máquina CNC a máquina parou e você pegou o desenho da peça, até a hora que a máquina terminou e você entregou a peça. Essa é a vida de uma peça dentro de uma máquina CNC. Só que se eu pego essa peça e vou fazer a programação, né, vou fazer linha a linha ali, eu estou perdendo tempo. O processo de ferramenta, quando a gente fala mais rápido, a máquina fazer mais rápido, a gente está pensando somente contato de ferramenta com material, mas não é isso. A gente tem vários processos aí, tempo de setup, tempo de programação, teste de programa, simulação de programa, e tudo isso vai agregando e vai aumentando o tempo de peça na máquina. E o dia só tem 24 horas, a gente trabalha 8, 9, 10, 11, 12, e a gente só tem essas horas para produzir. Então a gente tem que pensar num contexto inteiro, tá? Porque se você tem um programa parametrizado, até o teste, tá? Vou falar com você aqui da simulação de programa, do teste de programa, que tem gente que ainda gosta, faz a simulação no gráfico, simula do dry room, para depois, simula, eu já vi cara, simula sem ferramenta, para depois botar para cortar. Se você tem um programa parametrizado, que você faz determinada peça ou família de peças, e você já tem a segurança que alterei alguns valores, eu posso botar para rodar, só meu Z0 tá ok, você tem menos tempo de simulação de peça, menos tempo de teste. Então a gente tem que pensar, Cristiano, num processo como um todo. Então vamos lá. Então vocês entenderam aqui o que é uma programação parametrizada, né? Agora vamos entender aqui algumas vantagens da programação parametrizada. Quais são as vantagens que a gente tem quando a gente vai trabalhar com programação parametrizada, tá? Menor tempo perdido com máquina parada, alterando o programa ou mesmo fazendo o programa, tá? É o que eu acabei de falar com vocês. Máquina parada, menos produção. Menos produção, o que vai acontecer? Menos produtividade. Então, se eu tenho menos tempo de máquina parada, porque eu tô com o programa parametrizado, já fiz e já testei várias vezes, o que eu tenho com isso? Eu tenho maior produtividade. No final do dia, se eu contar o meu tempo de máquina parada, ela ficou menos tempo parada, no final do dia eu produzi mais. E quem é mais reconhecido? O cara que produz mais. Quem é o cara mais valorizado? O cara que tem maior produtividade. É o cara que faz a coisa acontecer. É aquele cara que quando a peça chega na urgência, eu já cansei de ver isso dentro de empresas, chega na urgência, passa para o José, porque ele vai resolver isso aqui, que se botar na mão do João, do Antônio, não vai andar e o cara tá com pressa e tal, e vamos entregar a peça, bota a mão na mão do José. Então, menos tempo perdido com máquina parada, alterando o programa, ou fazendo o programa ou o que quer que seja, você tem menos tempo, você tem maior produtividade. Maior produtividade, você é melhor visto pela empresa, tá? Quando você for fazer ou prestar um serviço numa empresa também, eles querem saber de produtividade. Então, máquina rodando e rápido, tá? Qual que é mais um benefício aqui que a gente tem com a programação parametrizada? Menos alterações na estrutura do programa. Você vai mudar apenas algumas linhas no programa. Você não vai mexer na estrutura do programa, né? Você vai mudar só algumas linhas, você vai construir o programa, vai pensar nisso, então você vai fazer menos alterações no programa. E menos alterações no programa significa menor chance de erro. O inverso do cara que tem... Sacanagem esse cara aqui agora, hein? É que a máquina começou a usinar aqui, viu, meus filhos? O barulho aí! Então, menos alterações na estrutura do programa
você vai mudar apenas algumas linhas, você vai ter menor chance de erro. E aí, menos chance de erro, porque quando você erra, você está ao inverso, né? Quanto na maior produtividade você é mais bem visto, com mais erros, você tem mais problemas, você é mais mal visto. Você é visto como um matão, né? O Nazaré Tedesco. Quem nunca viu um amiguinho dentro da usinagem com esse apelido de Nazaré Tedesco, o matão. Então, menos alteração no programa, você vai ter menos chance de erro, consequentemente, menos chance de quebrar uma ferramenta, menos chance de perder uma peça, tá? E tem empresas, nós já falamos sobre isso aqui, tem empresas onde o cara compra estritamente 2 peças que ele tem que fazer, ele compra 2 materiais. Você não tem chance nem de matar a primeira para fazer teste, porque ele já compra o material em cima. Se você matar um, meu filho, e a vergonha que dá quando você mata uma peça, principalmente quando é na urgência, mesmo que o encarregado, que o dono da empresa vira pra você e fala, não, isso acontece, só erra quem faz, porque aí vem essas histórias, né? Só erra quem faz, cara, mas é a vergonha que você mesmo sente de fazer errado aquilo que você foi pago para fazer bem feito. E outra coisa, fazer errado porque às vezes você não tinha um conhecimento, que você não correu atrás, não aprendeu outras coisas e assim, dessa forma. Agora deixa eu aumentar aqui, ó. Pronto. Até onde vocês me ouviram aí? Que eu abaixei o áudio aqui por causa do barulho em cima. Mas vamos voltar. Não sei até que parte que vocês me ouviram aqui, ó. Estão me ouvindo agora? Como é que tá o áudio aí pra vocês? Melhorou? Não sei até que parte que vocês ouviram aqui. Eu vou retornar, então, lá no começo. Vamos voltar aqui nesse cara aqui, ó. Menos alterações na estrutura do programa. O que vai acontecer? Você vai mudar apenas algumas linhas no programa, tá? Se você vai ter menos alteração no programa e vai mudar só algumas linhas, você não vai mexer na estrutura da programação. Você vai mudar só aqueles caras que eu mostrei para vocês lá na tabelinha do Excel. Qual que é a hora do cara, quanto que ele ganha e qual que é o bônus. Tudo para baixo vai ser calculado automaticamente, porque você já pensou nisso antes. E o inverso do cara que eu falei agora mesmo, que é o cara que tem maior produtividade, ele é bem visto na empresa, a gente tem o cara que erra mais, o cara que mata mais. Quem agora que ficou baixo aqui? Meu filho, vocês me matam do coração, né? Eu acho que agora tá bom, pelo menos eu tô vendo aqui na... Deixa eu ver se eu consigo melhorar mais isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui, aumentar 400%, aí se eu começar a gritar aqui, vocês seguram aí, meu filho, vocês aguentam aí. Então, o cara que erra mais, ele é o cara que é o inverso do que eu falei para vocês agora mesmo, que é o cara que tem a maior produtividade, que é o cara que é bem visto. O cara que erra mais, ele é mais mal visto. E além de errar, a gente ainda tem a situação da seguinte forma. É ruim você errar e a vergonha que a gente fica, mesmo que o dono da empresa vire para você e fale o seguinte, não, isso acontece, a gente vai pedir outro material, vai atrasar um pouquinho com o cliente, mas isso acontece e tal. Por que o cara fala isso? Porque ele não vai brigar com você, né, meu filho? Ele não vai, ele já tá puto por dentro, mas ele vai fazer o quê? Já matou, você já perdeu a peça. Aí vem aquele nosso coleguinha que vira e fala assim, cara, só mata quem faz, só erra quem faz. Realmente, só erra quem faz. Mas isso não é suficiente, sabe por quê? Porque aí é a nossa vergonha. E nós mesmos, a vergonha que nós sentimos de nós mesmos, de saber que nós erramos naquilo que nós somos pagos para fazer e fazer bem feito. Não quer dizer que aqui só tenha pessoas perfeitas e que nunca vai errar. Mas, cara, quando a gente erra por falta de conhecimento, porque eu não fui atrás de um conhecimento, porque eu não aprendi uma programação parametrizada que ia facilitar minha vida, eu alterei um programa que já estava rodando por algum motivo, fui lá e matei a peça. O cara do turno anterior deixou o programa rodando, eu alterei e matei. Cara, isso é muito ruim. Isso é ruim pra gente. Isso é ruim pro profissional e é ruim pra pessoa. Então isso vai além do profissional. Isso vai da própria pessoa. Isso é ruim pra gente. Tá? Então menos alteração na estrutura do programa, menor chance de erro. E a gente tem que trabalhar para minimizar o erro
Sempre, tá? Vamos lá, vamos pensar. Vamos mais uma aqui, ó. Utilização de pouca memória da máquina. Vocês já viram que tem máquina que não tem memória, né? A máquina só tem uma lembrança. Né? Comando FANUC, por exemplo, é um caso clássico aí, principalmente os mais antigos, que a memória é muito pequena. Se você pegar o Mac também, Mac 9, por exemplo, é uma máquina que só tem lembrança, ela não tem memória nenhuma. Então você não consegue, meio que você trabalha num CAN, nas duas uma, você vai rodar online, né? Vamos falar do Mac 9 aqui que não tem cartão, por exemplo, é só no cabo. Você vai rodar online, se você tiver um sistema de transmissão online. No FANUC também você vai rodar online. Mas agora você imagina, você fica programando, vou programar no CAN meia dúzia de interpolação aqui. Até você ir lá e programar, e botar na máquina, e botar o programa online para rodar, e etc. Reseta o programa para fazer um teste, vai lá, prepara a máquina para receber, vai no computador, prepara, envia para a máquina, recebe na máquina. Olha o tempo que você vai demorar. Então tem a realidade, por exemplo, você pegar o Siemens 810, por exemplo, para um centro de usinagem, é uma máquina que tem uma memória muito, muito pequena. E só tem uma entrada de dados, que é a porta serial. Queimou aquela entrada, se você não souber programar na máquina e não souber fazer uma programação parametrizada, você não vai programar aquela máquina. Porque ela só tem uma pequena lembrancinha de memória. Então, meu amigo, com pouca utilização de memória da máquina, você consegue fazer programas mais avançados mesmo em máquinas antigas. Né? Porque tem aquela história, essa máquina não faz. Faz. A maioria das vezes faz, se for alguém especialista que tiver ali para poder fazer, tá? O Robson está falando aqui, outra vantagem que eu tive foi parar de comprar chanfradores de graus diferentes, ó. Com o programa do Cone parametrizado, que usa nas máquinas, há 10 anos aqui. Ainda tem mais essa questão. Observa só, o Robson está falando aqui que ele está comprando menos chanfradores de graus diferentes. Você pode ter um chanfro 15 graus, 20 graus, 30 graus, 45 graus. Aí você imagina você ter um chanfrador para cada grau que você precisa fazer. Resolvido isso com programação parametrizada. E aí é onde a gente vai separando os especialistas dos não especialistas, tá? Onde a gente consegue entender todo esse conceito aí. Agora vamos para um outro caso aqui. Esse aqui também eu já toquei nesse ponto com você, tá? Leve seus programas com você. Você faz o seu programa parametrizado, bota ele ali no cartão, no pendrive, o que quer que seja. Você vai prestar um serviço numa empresa, você vai mudar de uma empresa para outra. Estou saindo de uma empresa, tive uma oportunidade na outra empresa, vou fazer um teste, alguma coisa. Você leva com você todo o seu raciocínio, tudo que você fez. Porque aí vai chegar uma hora, você não precisa ficar desenvolvendo programas parametrizados toda vez. Você vai criando seu banco de dados. Você vai criando ali seus arquivos, suas configurações. E tá tudo ali. Isso aí 90% do que é usinado em usinagens aí normais, prestadores de serviço, você vai resolver com programação parametrizada. E você vai ter o seu programa com você, ó. Então você vai fazer alterações mais rápidas de geometria para qualquer peça. Tá? Porque você já veio, comecei hoje fazendo um faceamento. Aí depois passei para um contorno, um chanfro, uma esfera. E aí assim você vai sem fim, você vai depender de você, do seu conhecimento e da sua criatividade aí. E mais um pequeno detalhe aqui, tá? Poucos especialistas. Nós temos poucas pessoas que dominam realmente esse assunto, que é o assunto de programação parametrizada, tá? Nós temos pouquíssimos especialistas falando nesse assunto. E porque eles sabem tudo isso que eu falei para vocês aqui acima, ó, entendem de tudo isso, sabe o que acontece com esses caras aqui? Eles têm mais oportunidade, consequentemente, melhores salários. Pensa comigo o seguinte, qual que é a época de morango? Não sei que fruta que você gosta, morango, banana, laranja, vamos pro morango. Eu sei que o morango tá caro pra cacete ultimamente, provavelmente não tá na época dele, tá? Do morango, que eu fui no morango esses dias, aqui do lado do nosso escritório, aqui uma caixinha de morango, tava 15 reais. Vou mostrar mais uma analogia para vocês aqui. Se eu compro um morango na época de morango, onde o pessoal tá vendo, não sei nem se tá, se não tá, mas se eu compro um morango na época de morango, por exemplo,
onde tem morango para todo lado, você vai no sinal, o cara tá vendendo morango, no supermercado tem morango, no posto de conveniência tem morango, o que acontece com o preço do morango? Desvaloriza. Vai lá embaixo. Por quê? Porque a oferta está muito maior do que a procura. Tem muita oferta e pouca procura. E aí você pega um determinado momento do ano, não sei se é agora, deve ser por causa do preço que eu vi ali, que não tem morango. Tá difícil, você não acha morango. E aí você vai comprar uma bandejinha de morango, tá um absurdo de caro. Por quê? Muita procura, pouca demanda. É a mesma coisa que eu posso trazer isso aqui para o especialista para você. Se eu tenho poucos especialistas, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai ter mais oportunidades, consequentemente ele vai ser mais valorizado e vai ter, dessa forma, melhores salários. Sempre o que é mais procurado e mais escasso no mercado é mais valorizado. E se tem um cara que é valorizado na nossa área, a área de máquina CNC, é o especialista. Por isso que a gente está, por exemplo, dentro da comunidade CAD/CAM Brasil, nas nossas aulas, a gente quer formar especialistas, porque eu sei da deficiência de especialistas. Eu, semana que vem, vou ter que ir para o Mato Grosso. E depois vou ter que passar em mais umas 3, 4 cidades. Isso porque os caras estão me esperando para que eu dê treinamento. Eu quero formar mais especialistas lá dentro. Eu e o Renato, a gente se empenha em ajudar esses caras, em formar e dar todo o apoio. E aí dentro da nossa comunidade a gente já começa a observar quem são os caras que tem mais perfil, que gosta do negócio, que gosta de ajudar, que gosta de fazer. Amanhã esses caras podem vir trabalhar com a gente. Eu estou em Goiânia. Eu atendo muito a região do Centro-Oeste, mas eu tenho demanda para o Sul, eu tenho demanda para o Nordeste. E se eu tiver um especialista lá que eu não posso atender e passo para esse cara, um cara que é de confiança, né? E esse cara vai ser muito mais valorizado porque esse cara é o especialista, ele vai ter mais oportunidade, consequentemente, melhores salários, ok? Então vocês entenderam aqui a vantagem de fazer uma programação parametrizada. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ninguém vai te mostrar. Sabe por quê? Porque tudo isso que está aqui, ó, o cara que é especialista, ele já sabe disso. Se ele já sabe disso, ele segura a informação para ele, que ele quer manter a escassez no mercado.